Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que passaram o portal? Essas energias maravilhosas que estão chegando, né? Para ampliar o nosso coeficiente de luz, para expandir nossa consciência, e é sempre bom a gente estar assim, abertos para receber, né? E só gratidão no coração por estarmos efetivamente tendo essa oportunidade, né? Então, estamos aqui hoje pós-portal eu trouxe duas mandalas para vocês hoje, para a gente ver aqui, né? Nós já tínhamos visto a tiragem de uma carta, de duas cartas, de três cartas, e agora a gente começa aí para as mandalas mais elaboradas, né? Então, quanto mais posições existem numa mandala, mais informações nós temos nas nossas leituras, né? Então, assim, é importante a gente também perceber qual é o tipo de mandala mais adequada para a situação que eu quero buscar, para a orientação que eu estou querendo, enfim, que informações que são importantes naquele momento para mim, e qual tipo de mandala vai me vai me fazer um diagnóstico melhor, né? Então vamos lá. Tiragem das 4 cartas. Essa tiragem é uma tiragem que hoje eu trouxe impresso aqui porque eu acho que facilita a visualização, né? Quanto mais cartas, então a gente visualizando fica melhor, né? Então, essa tiragem das 4 cartas é uma mandala que eu gosto muito, que se chama Conselho do Mestre, né? Então o nome já diz, já sugere que é uma mandala que deve ser usada quando nós estamos querendo uma orientação específica sobre uma determinada situação, uma pergunta que normalmente começa: devo fazer isso? É adequado eu escolher aquilo? É quando eu estou em dúvida a respeito de uma escolha que eu preciso fazer, e aí eu busco o conselho do jogo, né? O conselho do mestre. Eu falei, mas Ana, que mestre é esse? Pois é, que mestre é esse? O nosso eu superior, nosso inconsciente, nossos guias, é uma luz que chega para dar uma orientação, tá? Então, são 4 posições, né? Tá aqui posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, tá? Na posição 1, né? Nessa posição aqui, que é a primeira carta que eu coloco na mandala, ela traduz a energia que está me mobilizando frente àquela situação, tá? Então, se a pergunta é, devo fazer essa viagem? Devo fazer essa viagem esse ano? Né? Então, essa energia aqui, né, essa posição aqui vai me mostrar a energia que está me mobilizando em relação a essa viagem que eu estou querendo fazer ou que eu preciso fazer, tá? Então, refere-se ao consulente. Ou se você está abrindo para outra pessoa, refere-se àquela pessoa, tá? Na posição 2, né, é o ambiente, o que está no ambiente. Então, a minha pergunta é sobre a viagem, né? Então, aqui eu vou ver a minha energia, aqui eu vou ver tudo que está no entorno da viagem, né? Então, eu já vou ver aqui quais são os aspectos, que tipo de arcano está o que aquele arcano está me mostrando ali em termos do que está no ambiente, tá? Favorável, desfavorável, né? O que aquele arcano está me dizendo. Na posição 3 é o que resulta. Bom, se a minha pergunta devo fazer essa viagem esse ano? Ou a pergunta do meu cliente foi essa? Aqui vai me dizer se sim ou se não, tá? Se a energia está favorável ou está desfavorável. E na posição 4, que fica na diagonal, exatamente essa diagonal, porque está em destaque, tá? É o conselho do jogo para mim, é o conselho do mestre. E aqui, nesta posição, a gente precisa olhar os dois lados do arcano.
o lado sombra e o lado o lado luz e o lado dos alertas. Quer dizer, o que está fluindo bem, tá? Então eu posso potencializar isso, e o que eu tenho que prestar atenção, o que eu tenho que estar atenta, tá? Então pode ter vários conselhos, planeja a sua viagem, observa bem com quem você vai viajar, qual o caminho, quanto você vai gastar. Então aqui ele vai dar os conselhos e os alertas. É difícil a gente, sem ter uma situação específica, a gente saber exatamente o que vai ser dito aqui. Mas sempre, obrigatoriamente, você olha o alerta e o que o arcano traz de possibilidades, tá bom? Então, recapitulando, sempre que for uma escolha, uma dúvida a respeito de uma tomada de decisão, o conselho do mestre vem nos orientar para isso, tá? Outro aspecto aqui, embaralha, tá lá com a mesa posta, a ritualística de vocês, não é isso? E aí, então, vocês retiram as 4 cartas nesta ordem. Primeira nessa posição, segunda nessa posição, terceira nessa posição e quarta nessa posição. Vai abrindo as cartas, tá? E começa a ler individualmente, cada uma, e depois faz a leitura completa. Ou quem já tem mais experiência já vai fazendo as conexões. Lembrando sempre o seguinte, uma mandala é uma conexão, tá? Ela é uma história, ela está contando uma situação, ela está mostrando ali as conexões, então não é uma leitura isolada, tá? Ah, isso aqui é isso é aquilo, isso é aquilo outro. Não, ela tem um encadeamento aqui, tá? Então, tecnicamente, eu posso ler primeiro individualmente e depois faço as conexões, né? E aí eu tiro a conclusão final. É favorável? Devo ir ou não devo ir? O que eu tenho que olhar? O que eu posso potencializar? Né? O que eu tenho que resolver para eu poder viabilizar e trabalhar com essas energias a meu favor ou a favor do seu consulente, ok? Então, uma mandala excelente, tá? Eu uso ela direto. E a segunda mandala é a mandala de 5 cartas. É uma mandala que foi criada por Joseph Peladan, por isso ela também é chamada de Peladan, tá? É o formato de cruz. É conhecida também como a mandala de cruz, tá? Tem algumas que tem, inclusive, mais uma carta em cima, outra embaixo, e aí é uma tiragem de 7 cartas. Mas hoje nós vamos falar da de 5. Quanto mais cartas, mais informações eu tenho, tá? Isso é um entendimento legal de se ter. Então, vamos lá. Posição 1. Vamos... outra coisa importante que eu acabei não falando. Para que serve essa mandala aqui? Para um mapeamento de uma situação, um diagnóstico de uma situação. É diferente do conselho do mestre. Aqui eu quero ver tudo o que está acontecendo numa determinada situação. Então, vamos supor lá, quero ver a minha situação financeira, ou a situação financeira do meu cliente, né? Aí é o Peladan, tá? Então, eu tenho aqui a posição 1, que trata do quê? A energia que está mobilizando aquela situação. Daqui eu já começo... Então, pega o caderninho aí para anotar, tá, gente? Aqui eu já começo a ver, tá favorável ou não tá favorável. Então, por exemplo, se sai aqui um louco, se sai aqui um papa, que são cartas de baixa ambição, né? Eu já sei que eu vou precisar olhar com carinho para essa mandala. Possivelmente eu vou ter trabalho para fazer aqui, né? Posição 2, desafios. Então, aqui, obrigatoriamente, nós vamos ler tudo aquilo, todos os alertas que o arcano traz, tá? Então, aqui vai me mostrar aonde que está pegando o negócio, quais as dificuldades que eu estou vivendo ou que podem surgir, né? Qual é a energia que está aqui nessa posição que já é desafiadora.
Posição 3, o que está no caminho, possibilidades. O que está vindo por aí? Né? É alerta ou é possibilidade? Posição 4, o que resulta? Né? Efetivamente, como é que está a minha situação. E a posição 5 é a mensagem do jogo. Eu gosto muito dessas mandalas que tem mensagem de jogo, porque elas amarram a leitura, elas amarram o pensamento, né? Que está sendo, né? A dinâmica que está sendo mostrada aqui. Vocês podem abrir as 5, né? Vai abrindo todas as 5, ou pode deixar as 5 virado, ao contrário, e depois que você lê as 4, você aí sim abre o conselho. Aí é método de cada tarólogo, tá? Às vezes eu abro tudo e às vezes eu deixo para abrir as 5. Eu vou pela intuição no final, tá? Lembrando sempre, lê individualmente e depois faz as conexões, tá? E aí você tem a leitura de uma situação, a leitura energética de uma situação. O quanto ela está favorável, o quanto está desfavorável. Aqui também tem conselhos, o que eu posso fazer para melhorar, que energias que eu posso potencializar, né? Como é que eu posso trabalhar energias que não estão muito favoráveis, o que eu tenho que mudar na minha forma de gerir aquela situação. Então ali eu tenho assim, gente, é conversa ali para pelo menos uns 20 minutos, tá? É muito rico, é uma mandala muito rica, porque eu olho os aspectos que estão fluindo, aqueles que estão travando lá na posição 2, né? Eu consigo ter ali um caminho, uma análise para eu poder, então, tomar a decisão. E aí eu posso abrir uma mandala de 5 cartas, o Peladã, para ver a situação e depois eu posso complementar essa leitura, por exemplo, embaralhando novamente o baralho e tirando ou um conselho do mestre ou uma tiragem de 3 cartas, para poder desdobrar um pouco mais. Então, vejo que a situação está favorável, vejo que tem recursos entrando ali, tem um fluxo favorável de energia, eu posso perguntar para o mestre, no conselho do mestre. É favorável fazer um investimento com esse dinheiro? É favorável eu comprar aquilo que eu estava querendo comprar? Né? Devo aguardar um pouco mais? Entendeu? E aí eu vou tomando a minha decisão de uma forma mais estruturada, usando mais de uma mandala, tá? Então, essas mandalas podem ser usadas para que você pesquise os aspectos ligados àquela situação. Então, posso começar abrindo uma de 5, leio, anoto os resultados, né? Embaralho, tiro uma de 4, né? E depois eu tiro uma de 3, eu tiro uma carta, né? Eu posso estar com um Peladã aberto e tenho uma dúvida em relação a uma dessas posições. Eu posso tirar uma carta do mesmo baralho lá, que já está aberto, eu tiro para confirmar naquela posição e ver que outro arcano, um outro arcano vai me mostrar ali, ou se ele vai confirmar, ou se ele vai me trazer mais informações. Tá bom? E aí eu posso ter um olhar mais detalhado sobre a situação e poder decidir o que eu vou fazer com essa, como eu vou usar essas energias a meu favor ou a favor do meu cliente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Pratiquem, é muito importante praticar para que a gente vá criando essa intimidade e vá pegando fluidez na leitura. Tá bom? Um grande abraço, namastê e aguarde o próximo vídeo com mais mandalas. Tá bom? Curta, compartilhe se vocês gostaram. Um abraço. Namastê e até o próximo.